Bom dia! Começa mais um programa Questões. Hoje vamos falar sobre uma profissão, sobre a fisioterapia. Para isso, a gente recebe algumas fisioterapeutas, alguns profissionais e professores aqui da instituição para conhecer, para falar um pouquinho sobre esse profissional, sobre a área de atuação desse profissional. Então, bom dia para todo mundo. Eu queria conhecer todas as áreas em que o profissional pode atuar, aquelas áreas que ele já atua e outras ainda que não são exploradas. Né? Que mundo é esse do fisioterapeuta? Bom dia a todos. A profissão fisioterapia é uma profissão considerada nova ainda no mercado, em comparação com outras profissões mais antigas, como medicina, direito e outras mais. E é uma área que tem várias atuações no mercado, na saúde, na prevenção, na promoção da saúde e também na reabilitação. Então, existem áreas que eu acho que a gente pode discutir aqui hoje, que são bastante utilizadas hoje pelos usuários, pelos outros profissionais em atuação em equipes multidisciplinares, e algumas áreas são pouco exploradas ainda, tanto pela população quanto pelos próprios profissionais, como os próprios fisioterapeutas. O mercado existe, precisa criar a demanda para isso. Nós temos aqui 4 profissionais que atuam em áreas diferentes, né? Alguns podiam começar para nós dizendo a área que vocês atuam, falar um pouquinho sobre ela. Eu atuo na área de ortopedia, traumatologia e esportes. A área, por exemplo, da fisioterapia esportiva é uma área que está em grande crescimento. Hoje a população ela tem uma preocupação muito grande em praticar esporte, praticar uma atividade física pela própria questão, né, de promoção de saúde, de melhorar a qualidade de vida. Mas junto com a prática esportiva, muitas vezes a gente vê a ocorrência de lesões, né? A gente vê muitas pessoas queixando de dores no joelho, dores nos ombros, quando praticam a sua atividade física. E o fisioterapeuta esportivo, ele pode atuar tanto para prevenir que essas lesões aconteçam, fazendo uma avaliação detalhada, uma avaliação criteriosa desse indivíduo que pratica atividade física, como também depois que a lesão já aconteceu no processo de reabilitação. Né? Mas a gente tem que deixar de pensar um pouquinho no fisioterapeuta só para reabilitação, só depois que o problema já se instalou, mas também nessa questão preventiva, e isso é muito importante de ser enfatizado também. O que mais, Viviane? Eu trabalho na área de fisioterapia aplicada à saúde do trabalhador. É uma área muito nova na fisioterapia e ela atende desde a área da prevenção, como a fisioterapia esportiva, quanto a área da reabilitação. Né? E ela pega tanto o setor privado quanto o setor público também. Então, a saúde do trabalhador, por exemplo, pela Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, ela teve um espaço muito aberto dentro das unidades básicas de saúde para assistência ao trabalhador, para prevenir doenças relacionadas ao trabalho. Né? E no setor privado, a fisioterapia atua com uma questão que chama ergonomia, que tanto atua prevenindo problemas, né, relacionados ao trabalho, quanto problemas relacionados à organização do trabalho que pode prejudicar a saúde do trabalhador. Né? Tem uma relação que chamou atenção com outras áreas, de engenharia de produção? Sim, sim. A ergonomia sempre trabalha em equipe, normalmente é uma equipe multiprofissional que faz uma avaliação do local de trabalho, que está junto, né? O fisioterapeuta, o psicólogo, o engenheiro, que trabalha principalmente com a engenharia de produção, né? E o médico. Normalmente é essa equipe que faz uma análise do ambiente de trabalho para propor, né, modificações para atender a segurança e a saúde do trabalhador. O que mais aparece de problemas relacionados à fisioterapia ou que a fisioterapia pode intervir no trabalho? Vai desde problemas físicos relacionados a alterações posturais que pode gerar dores musculoesqueléticas até problemas mentais mesmo. As pessoas conhecem muito e é muito falado sobre a LER, que são lesões por esforços repetitivos, né? Mas atualmente uma questão que preocupa muito nos ambientes de trabalho é o estresse gerando depressão, gerando cansaço, fadiga, né? E que a ergonomia também trabalha com essas questões. Vamos para a Fernanda. Bom, bom dia, né? Eu trabalho dentro da área de saúde pública, saúde coletiva, e é uma área também muito recente para o fisioterapeuta.
Com a questão da própria mudança do perfil de adoecimento da população, a concepção de saúde ampliada, pensando a saúde muito mais, não só no âmbito curativo, mas principalmente dentro da prevenção e da promoção, o fisioterapeuta encontrou um ambiente muito propício para se incorporar aos serviços de saúde pública e se tornarem extremamente necessários. Essa área de atuação do fisioterapeuta, ela é desde a atenção ao próprio paciente, né, ao usuário, dentro dos serviços públicos de saúde, prefeitura, Estado, até a questão da própria gestão. O fisioterapeuta, como profissional de saúde, ele se torna habilitado com os conhecimentos que ele tem na sua formação de epidemiologia, de gestão, de administração, de estar participando desses processos. Hoje, quando a gente pensa em uma equipe de saúde dentro de um município, a gente tem que se pensar não numa equipe reduzida, como o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o dentista, mas uma equipe ampliada, com a inclusão do fisioterapeuta, para fazer toda a assistência às equipes de saúde da família, desde visita domiciliar, grupos de orientação, assistência as pessoas que têm as dores crônicas, né, que a gente fala os maus crônicos, essa intervenção ela é muito positiva para a comunidade. Nas equipes em que há a inclusão do fisioterapeuta, o processo de adoecimento dessa população, ele se torna reduzido, a qualidade de vida dessas pessoas melhora, o conhecimento sobre o seu adoecimento ou a sua condição de saúde também ela tem um avanço nesse sentido. A Solange atua já em outra área. Sim, a minha área específica é a fisioterapia hospitalar, bem ligada à fisioterapia, que a gente chama de fisioterapia cardiorrespiratória. E hoje a gente é respaldado por uma lei, pela RD7 da Associação Nacional da Vigilância Sanitária, onde ela obriga mesmo a presença do fisioterapeuta 18 horas nas unidades de terapia intensiva, tanto adulto quanto pediátrica, e é exigida a presença de um fisioterapeuta coordenador dentro desses CTIs. Isso é muito importante para a fisioterapia, porque até o ano passado isso não existia. Então, os coordenadores eram coordenador médico, coordenador de enfermagem, hoje inclui coordenador de fisioterapia. Então, eu trabalho nessa área, eu coordeno 2 hospitais, que eu vejo o crescimento deles a cada ano. A gente precisa de mais profissionais trabalhando dentro dessa área da fisioterapia respiratória. Existem em Divinópolis os 4 hospitais que estão em franco crescimento, né, é de conhecimento de todos, e temos aí a construção do hospital público. E essa atuação ela é muito eficaz porque ela traz o benefício para o paciente muito rapidamente. Então, a gente capacita esse paciente, melhora esse paciente e rapidamente ele sai da unidade de terapia intensiva, vai para os quartos dos apartamentos do hospital, dali ele é encaminhado para outras áreas para continuar a sua reabilitação. Bom, nós estamos só começando, daqui a pouco a gente volta conhecendo outras áreas que ainda não são pouco exploradas pela fisioterapia. É rapidinho, demora não. Tenho muitos motivos. E poderia explicar de 1000 maneiras essa minha escolha. Sou Funed Weng. Vestibular 2011 Funed Weng. Provas 21 de novembro. Seja você também Funed Weng. A identificação com a FUNED veio até porque a maior faculdade da minha cidade, que é Divinópolis no caso, é uma universidade que te dá o apoio, o suporte para você trabalhar no meio acadêmico. Eu já fui bolsista de pesquisa da FUNED. Com 2 meses de curso na FUNED, eu fui contratado para ser estagiário no setor de informática da instituição. O que eu aprendo no meu curso, eu tenho essa relação direta nos projetos de estágio, da questão da licenciatura. A gente convive diretamente 100 horas semestrais com os alunos das escolas.
estaduais de Divinópolis e região. Meu sentimento com a FUNED hoje é como se fosse a minha casa mesmo. FUNED UENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, de volta na segunda parte do programa de hoje, conhecendo um pouco mais sobre o profissional, sobre a área de atuação do fisioterapeuta, da fisioterapia, e nós vamos agora aprofundar nas áreas que a gente acha, talvez, que não seja uma área de atuação do fisioterapeuta, mas né? Quais seriam essas áreas? Então, eu acho que é importante frisar que a assistência à saúde, ela é um fenômeno complexo, né, e que envolve a participação, primeiro, de uma equipe multiprofissional, né? Então, o fisioterapeuta ele tem que ser capaz de estar atuando nessa equipe, né, para conseguir oferecer uma assistência de qualidade. Então, dentro de uma equipe de saúde, né, o foco da fisioterapia é sempre na funcionalidade, né? E uma área muito nova da fisioterapia e que está em franco crescimento é a área da assistência à saúde da mulher, principalmente a fisioterapia que a gente chama de ginecologia e obstetrícia. Então, nessa área, o fisioterapeuta vai trabalhar a funcionalidade da mulher, né? Por exemplo, como prevenção ou como tratamento da incontinência urinária de esforço, que é uma questão comum e que não tinha um profissional adequado para trabalhar isso, né? E a fisioterapia vem desenvolvendo, crescendo, as pesquisas nessa área têm evoluído bastante, né? E é uma atuação nova e que a população poderia estar explorando mais. É uma área que às vezes a população não procura, mas é porque ela não recebe a informação de que é uma área também que o fisioterapeuta pode pesquisar, né? Não, já é oferecido sim. Aqui em Divinópolis tem algumas clínicas que trabalham com isso, né? E nas unidades básicas de saúde tem um projeto que está iniciando, né? Mas no Brasil como um todo já tem várias áreas de atuação, sim. É importante a gente ter a clareza que o fisioterapeuta ele atua em todas as fases da vida. Então, a gente tem atuação dentro da pediatria, né, da gestante, da pediatria, com acompanhamento do desenvolvimento da criança, trabalhando com a questão das alterações desse desenvolvimento e de propiciar um desenvolvimento neuromotor mais adequado. Esse serviço ele é oferecido dentro das unidades de saúde que tem o fisioterapeuta que acompanham a puericultura. Seguindo as fases, na adolescência, né, no período de adolescente, é onde as alterações posturais elas surgem de uma forma mais clara, né, decorrente ao uso das mochilas, a questão ergonômica dentro das escolas. E aí também é uma área que o fisioterapeuta atua claramente para estar prevenindo alterações nesses adultos. Quando a gente vai caminhando, tem a questão da saúde do adulto. Então, adulto e idoso, aí entra na área da geriatria, que é uma área em franco desenvolvimento mesmo, pela própria mudança do perfil demográfico, né? A população está envelhecendo. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar para atender essa população envelhecida. E o fisioterapeuta, como ele tem essa formação para o cuidado, para a prevenção, para o tratamento, é importante trabalhos com equilíbrio, prevenção de quedas, as questões das doenças degenerativas, a própria questão das deficiências cognitivas, a questão da memória, o mal de Alzheimer, o Parkinson. Então, essa ação do fisioterapeuta vai em todas as fases do ser humano, né, do desenvolvimento do ser humano, tem uma atuação para a fisioterapia. Eu fiquei pensando antes sobre quem é esse profissional, né? Quem é o lugar do fisioterapeuta na sociedade, assim? Que lugar que ele ocupa? Bom, Aguinaldo, o que eu vejo hoje, acho que na fala de todas nós aqui ficou muito claro que esse profissional ele é imprescindível dentro da área da saúde. E o mais importante ainda é que esse profissional ele sempre está inserido dentro de uma equipe. Você pode ver que todos nós
quando a gente abordou a nossa área de atuação, a gente falou desse profissional atuando junto com outros profissionais. Então, isso é uma característica muito importante dele. Ele tem que saber trabalhar em equipe. Também, quando eu falei da área esportiva, ele trabalha junto com o médico do esporte, junto com o educador físico, junto com o nutricionista, junto com o psicólogo do esporte. Então, esse fisioterapeuta sozinho, ele não vai dar conta de dar um atendimento integral para esse atleta, por exemplo, no caso da área esportiva. E aí é necessário habilidade para saber trabalhar em equipe, né? Cada um respeitar o limite do outro, até onde é o meu espaço. Colaborar e não competir, né? Exatamente, é isso que é importante, porque na verdade são olhares diferentes sobre o mesmo indivíduo e que não deve haver essa competição. Na verdade, tem que haver uma integração entre os profissionais, possibilitando, né, que o paciente, o indivíduo, ele tenha uma boa evolução, considerando aí, então, o olhar de cada um desses profissionais, né? Qual seria a formação ideal para esse profissional? Acho que fica muito claro para todos a importância da formação desse profissional com uma visão geral. Não adianta eu, que trabalho com fisioterapia respiratória, olhar o paciente apenas como um pulmão. Né? Eu preciso ver esse paciente como um todo, analisá-lo como um todo, até mesmo para eu conseguir fazer esse trabalho em equipe que nós estamos falando. Né? Porque as lentes são diferentes. De todos os profissionais que atuam em função de um único objetivo, que é restituir a saúde dessa pessoa, a gente precisa saber como olhar para ele, a gente precisa saber analisar esse paciente de uma forma globalizada. E saber também o que esse paciente, o que ele quer, né? O que ele deseja. O que ele deseja pode não ser o que eu desejo para ele. Né? Eu quero que ele saia do hospital, por exemplo, caminhando. Ele pode ser que ele queira sair apenas numa cadeira de rodas. Então, isso tem que ser respeitado. Então, a formação do fisioterapeuta começa por aí. Se ele não tiver uma formação generalista, que a gente chama, e não tiver uma visão melhor formada sobre o ser humano, sobre a profissão fisioterapia, sobre as outras profissões, ele dificilmente conseguirá trabalhar em equipe. Né? E assim, existe aquela pessoa, eu nasci para ser fisioterapeuta. Não existe isso. Né? Você constrói isso. E tem que perder também aquela imagem, assim, eu vou trabalhar na área de saúde, eu vou trabalhar com sangue, com corte, com isso, com aquilo. Né? Existe esse medo, essa paura das pessoas, e não é isso. Né? Na verdade, isso também são algumas áreas da saúde, não são todas. E basta quando você... fala em prevenção, é evitar. Você está evitar que isso aconteça. Basta que você, como pessoa, como ser humano, quer o bem do outro, você já é uma pessoa apta a trabalhar para o bem da saúde, para qualquer área que você optar, e ser um bom profissional naquilo que você for fazer. Muito bem. Então, formação e pesquisa são os assuntos para o próximo bloco. É rapidinho, não demora não. Até já. Tenho muitos motivos e poderia explicar de 1000 maneiras essa minha escolha. Sou Funed Weng. Vestibular 2011 Funed Weng. Provas 21 de novembro. Eu sou Funed Weng porque na nossa vida tudo é feito através de escolhas. Eu escolhi estudar aqui porque sei do nível da instituição. Vesti a camisa da Funed mesmo porque são as oportunidades que ela oferece para os alunos, especialmente aqueles que veem que, como sendo impossível a chance de cursar uma faculdade. Acho muito bacana esse papel social que a Funed tem de não só promover a entrada, mas de assegurar, né, garantir a formação de um aluno assim que às vezes não tinha nem perspectiva de terminar, por exemplo, um período. Então, eu sou Funed, gosto do que eu faço, adoro trabalhar aqui na biblioteca e Funed para mim é tudo. Funed Weng, Educação Superior, 0800 037 1213. Muito bem, voltamos na terceira parte do programa de hoje. Nós estamos falando sobre a fisioterapia
E ficou uma dúvida, a gente estava conversando aqui no intervalo, sobre a atuação, né, de fato, assim, do fisioterapeuta. O que ele faz efetivamente? Bom, vou tentar explicar dentro da fisioterapia respiratória no hospital. Vamos pegar uma criança, um recém-nascido que nasce com problemas respiratórios, não consegue respirar espontaneamente, precisa da ajuda de aparelhos para respirar. Vai para uma unidade de terapia intensiva, né, com todos aqueles cuidados, onde ali atua uma equipe multiprofissional, entre eles o fisioterapeuta respiratório. O papel do fisioterapeuta, especificamente nessa criança, seria trabalhar a parte pulmonar dessa criança, proporcionando a essa criança uma respiração espontânea, ou seja, que ele consiga respirar sem a ajuda de aparelhos, melhorando a sua capacidade respiratória através de exercícios, de manobras fisioterapêuticas. No adulto, por exemplo, que está internado, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o fumante, né, o tabagista, ele se interna em franca insuficiência respiratória, dependente do oxigênio, não consegue caminhar. Nós trabalhamos também a parte respiratória dele, melhorando sua questão pulmonar, fazendo o que a gente chama de higiene brônquica, limpando o pulmão de secreções, e ele consegue, com isso, melhorar a sua questão ventilatória, consegue sair do oxigênio, consegue sair do leito, caminhar pelos corredores do hospital e, às vezes, ir embora realmente caminhando. Você deu 2 exemplos de uma função curativa, digamos assim, depois que tiver um problema. E na função preventiva? Como é que um exemplo assim de como ele atuaria para prevenir? Quando a gente pensa na atuação da fisioterapia de forma preventiva, é atuar junto às pessoas que estão já na idade adulta, com exercícios, com uma questão de preparação para essa pessoa, para aquelas alterações que são naturais do envelhecimento. Então, um dos grandes problemas que tem no envelhecimento é a ocorrência de quedas. Então, o fisioterapeuta, ele trabalha com o idoso, né, que está bem, está atuante, com a organização do espaço. Então, a gente faz a avaliação da casa que essa pessoa mora, para poder colocar essa casa o mais segura possível, para não ocorrer quedas. Trabalha com exercícios específicos para a manutenção do equilíbrio e para fortalecimento também de toda a musculatura, de todo o seu aparato ósseo-muscular, para ele não ter a ocorrência de quedas. Tem que ter intervenção do médico para ver questão de medicação, do oftalmologista para ver se a questão da queda não é por baixa visual, com o enfermeiro, com o psicólogo, mas a atuação específica do fisioterapeuta, nesse caso, é nessa ação preventiva para não ocorrer a queda. Bom, vocês todas são professoras, né? E atuam num curso de fisioterapia. Como que esse curso garante que seja um profissional capaz de atender a tudo isso que a gente está dizendo aqui? O curso oferece disciplinas que vão capacitar esse aluno, esse futuro profissional, a atuar nessas áreas e em outras áreas que nós não tivemos, nem tem tempo para a gente falar de todas elas, mas o curso tem essas disciplinas específicas para isso. E a nossa preocupação é muito grande em estar sempre renovando o nosso projeto pedagógico, adaptando as atualidades e colocando novas disciplinas, tirando coisas antigas, colocando disciplinas novas, para que esse aluno seja capacitado da melhor forma possível. E depois da sua graduação, logicamente, a própria instituição ou outras instituições oferecem as pós-graduações, que se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, com a própria graduação e com as experiências que ele tem de estágio, que o curso oferece também, que é um diferencial importante, ele tem capacidade de atuação. Dentro dessa formação, os alunos têm a possibilidade de atuar em vários projetos, né? Vocês podiam citar assim, projetos mais importantes que são destaque do curso? O curso desenvolve vários projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, com a intenção de preparar este aluno para ser capaz de se atualizar e de já ter um contato com a comunidade, com a população, né? Trabalhando dentro de algumas áreas já da sua profissão, né?
Um projeto interessante que foi desenvolvido aqui foi um projeto a respeito de uma avaliação da saúde e das condições de trabalho das faccionistas, que são as costureiras, e são muitas mulheres que trabalham em casa. E então foi feito um projeto de pesquisa que fez toda uma análise das condições de trabalho e o que pode ser modificado dessas condições de trabalho para assistir à saúde dessa trabalhadora. Nesse projeto, o trabalho foi desenvolvido com a atuação de outros profissionais também ou só do fisioterapeuta? Então, foi um projeto que, na verdade, ele iniciou com a professora da disciplina de Sociologia, né, que investigou a questão social desse trabalho, né, e depois ele deu uma continuidade com a parte da ergonomia, que eu falei que é uma área que a fisioterapia atua, e que o curso oferece essa disciplina, né? E aí a gente desenvolveu, então, a parte mais voltada para a saúde, especificamente da fisioterapia, nesse setor. Dentro dessa mesma área que a Viviane está falando, está sendo realizada agora, finalizando, agora no final desse ano, uma pesquisa de um aluno dentro de um hospital da rede privada, onde esse projeto monitora a saúde do trabalhador da área de saúde dentro de um hospital privado. Isso assim, é inédito e os resultados serão agora apresentados para o curso e para o hospital. Então, isso vai proporcionar com que esses funcionários tenham uma melhor qualidade de trabalho, não só físico, como mental, que é onde ela falou que a maioria das licenças médicas, dos afastamentos, não são por questões físicas, como a gente pensava dentro dos hospitais. São mais por estresse, depressão, que é um ambiente bastante pesado. Uma questão que nós do curso preocupamos muito é que o aluno ele tenha o conhecimento teórico de todas as disciplinas, mas que ele consiga transpor esse conhecimento por meio dos projetos de extensão e de pesquisa dentro da nossa comunidade. Então, quando a Viviane fala com as faccionistas, a Solange fala em relação aos trabalhadores, nós tentamos promover com os alunos que esse conhecimento que ele adquire aqui dentro da universidade, né, dentro do curso, que ele seja transformado em modificação de vida para a comunidade que ele está inserido. Então, quando nós tivemos um projeto de avaliação de todas as crianças dentro dos CMEIs, das creches do município de Divinópolis, utilizando um padrão, uma avaliação padrão. O produto dessa pesquisa foi retornou à Secretaria de Educação para eles terem esse produto, né, esses resultados e modificar, fazer intervenções que seriam adequadas àquela população investigada. A FUNED atende a um universo muito grande dos municípios, né? Como que é essa... no curso tem a presença assim, de pessoas de outros municípios que vêm, fazem o curso, retornam? Como é que é essa... Não, nós temos sim, um número grande de alunos que vêm da região, e nós temos hoje também como campo de estágio em 2 municípios aqui da região, que é São Gonçalo do Pará e Carmo do Cajuru. Então, os alunos que estão, né, no último ano do curso, eles fazem estágio em ambulatórios desses 2 municípios, né? Esses 2 municípios acolheram muito bem os alunos, eles transformaram, como a Fernanda acabou de falar isso também, eles transformaram muito esses locais com a atuação deles junto à população desses 2 municípios especificamente. Mas junto a isso a gente tem também a possibilidade, né, de ampliar isso para outros locais. Então, não é um curso que fica restrito só a um atendimento específico em uma área. Eu acho que isso é o grande diferencial do curso. Possibilitar ao aluno vivenciar diferentes áreas de atuação, condizentes com a realidade que ele vai enfrentar quando ele se formar. Né? Porque não adianta nada criar uma clínica escola em que o aluno vai se formar numa realidade que não é a que ele encontra quando ele se forma. Né? Então, isso é uma preocupação muito grande do curso. Tá? Então, muito obrigado, né? Queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que na próxima semana a gente deve discutir sobre comunicação social. Também tem um curso aqui na FUNED, né? Que eu gostaria de convidar também para entrar em contato conosco. O e-mail é questões@funed.edu.br. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, boa semana, até lá.